Alô, queridos amigos, a família querida, amada família, amados irmãos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô rindo, mas eu tô tão nervosa, vocês nem imaginam quanto. Minhas mãos estão geladas. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu preciso pôr para fora, eu não sei de que forma. Eu mandei e-mails para trocentos mil jornalistas e nenhum deles quiseram falar comigo, ou não me responderam, na verdade, né? Eu, desde muito garotinha, eu tenho sonhos, revelações com fatos que depois vêm acontecer, acidentes, pessoas, membros da família que ficam doentes e vêm falecer. Eu fico sabendo dessas coisas todas antes de acontecer. Desastres, coisas assim, sabe, tsunamis que vão acontecer, enfim. Eu tenho isso desde muito pequenininha. Desde muito menininha, eu tenho o meu anjo que me diz que eu tenho uma missão muito importante nessa vida. Ele nunca me revelou que missão seria essa, mas ele sempre me chamou à responsabilidade dessa missão. Em abril desse mesmo ano, eu tive um sonho, uma revelação através de um sonho. Mas antes de eu contar esse sonho, eu preciso contar para vocês, falar um pouco para vocês é o mesmo assunto, é a mesma coisa, sabe? Falo sobre a reencarnação, mas eu preciso falar antes, colocar ideias e fatos antes da revelação desse sonho. No ano de 553, até o ano de 553, a reencarnação fazia parte de todas as religiões cristãs. Todo cristão era reencarnacionista. A reencarnação foi retirada dos livros sagrados por um motivo tão torpe, tão, sabe, não dá nem para acreditar. Mas graças a Deus a gente já tem hoje o progresso, né? Nós temos a internet, tem o Google maravilhoso, é só entrar lá no Google e colocar Igreja Católica e a Reencarnação, ou só a Igreja e a Reencarnação, lá tem textos assim imensos, centenas de textos falando desse mesmo tema. Então eu vou falar um pouco para vocês como que a reencarnação foi tirada dos livros sagrados. Acontece que por volta de 553, o imperador Justiniano se apaixonou por uma prostituta num prostíbulo onde ele frequentava. E ele se apaixonou por essa mulher e se casou com ela. Está lá no Google. É só pesquisar e estudar que vocês vão ver, essa história está toda lá. Vários pesquisadores que foram fazer pesquisas e fizeram e estudaram, e está lá no Google para todo mundo ver. E esse imperador Justiniano casou-se com essa prostituta. Acontece que essa prostituta sentia ciúmes deste homem e mandou matar todas as prostitutas que trabalhavam para ela, exceto uma, quem ela levou para viver no castelo depois de casada. Essa mulher, ela falava para Teodora: Teodora, você não tem medo do que você fez. Você pode, numa outra vida, voltar a reencarnar e pagar por esses crimes que você cometeu. Você não tem medo disso. E essa mulher ficou pensando nisso. E é uma mulher dotada de tamanha beleza física, mas o cérebro era desse tamanhozinho. Ela acreditava que se ela tirasse dos livros sagrados a ideia da reencarnação, ela não reencarnaria para pagar os crimes que ela cometeu.
foi então que, a pedido dela, o imperador Justiniano foi conversar com o Papa da época. Justiniano era um homem abastado e ele patrocinava a Igreja Católica. Então o Papa, para não perder o patrocínio deste homem, de Justiniano, ele mandou que tirasse dos livros sagrados a ideia da reencarnação. Mandou que queimasse todos os livros e as pessoas que quisessem continuar falando da reencarnação seriam mortas na Inquisição. Ou então era assim, ou você faz o que eu estou mandando, ou você faz o que eu estou mandando, ou então você vai morrer e ponto final. E por muitos anos, muitos séculos, a reencarnação foi extinta. Mas não seria assim por muito tempo, porque essa é a vontade do nosso Pai que está no céu. Porque a reencarnação é uma lei divina e a lei é para todos. Não importa se você acredita ou não, você irá passar pela reencarnação múltiplas, centenas, milhares de vezes, quantas forem necessárias para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Então a reencarnação é uma lei e a lei é para todos. Ninguém consegue fugir da lei. Se você não paga agora, tu paga depois, mas você vai pagar, porque é lei e a lei é para todos. Pois bem, eu encontrei ontem, pesquisando, já era de madrugada, estava morta de cansada, mas eu não sou mais a mesma pessoa depois de abril desse ano, sabe? Tudo em mim mudou. Meu metabolismo mudou, eu não consigo mais dormir, eu passo horas acordada de madrugada, eu fico pensando, eu choro, porque eu me sinto sozinha, com essa responsabilidade imensa na minha mão. Mas eu vou dar conta, porque se eu nasci com essa missão, é porque Deus confiou em mim essa tarefa, e se Ele confiou em mim, os mentores espirituais estão do meu lado, e eles estão me sustentando, e eu não vou temer nada, nada vai abalar a minha fé, eu não vou ter medo de nada, aconteça o que acontecer, eu vou em frente, porque eu acredito nos meus sonhos. Tudo que me foi revelado desde eu ser uma menininha aconteceu. Então isso é um fato. Eu não posso duvidar disso. Não posso, não vou duvidar. Embora sinta um pouco de medo. Eu sou humana, tenho coração. E ainda passo pelas fraquezas do corpo, da vida material. Ontem eu achei esse artigo e achei super interessante, escrevi para vocês. Na Idade Média, os papas eram eleitos pelas manobras políticas entre a Igreja, o Estado e as famílias abastadas que sustentavam esses dois pilares. Quando eu li isso, eu não tive dúvida do outro artigo que eu li, que diz que a Igreja, tá? Ela é nada mais, nada menos do que política pura, sede de poder, sede de ter, de possuir, de ser maior, de ser grande. Então fazem tudo que as outras pessoas fazem de acordo, querem que seja feito de acordo com as necessidades dos outros, e não com o que a Bíblia diz, com o que Jesus pregou, com o que está escrito aqui. Existem vários livros que foram banidos da Bíblia. O livro de Barnabé, o livro de Timóteo e alguns outros que eu não consigo me lembrar agora foram banidos. São livros hipócrifos que foram banidos porque são contra o que a Igreja tenta passar ou passa para determinadas pessoas.
durante todos esses anos, os séculos. Eu vou contar para vocês agora o sonho que eu tive no mês de abril. Eu sonhei que eu estava caminhando numa cidade. Eu não sei que cidade é essa, mas eu tenho certeza que não é no planeta Terra. Tinha uma coisa assim de meio que uma poeira vermelha, alguma coisa assim que eu não sei dizer direito. Era uma cidade que tinha uma cor avermelhada, uma poeira vermelha. E eu caminhava por essa cidade e encontrei 2 homens, pele bem queimada, bigodes negros, cabelos pretos, vestidos com simplicidade. E a aparência daqueles homens me lembram os homens do Oriente Médio. Um desses homens chegou assim bem perto de mim, o outro ficou um pouco mais afastado. E esse que ficou bem pertinho de mim me disse assim: mulher, você sabia que Mohamed, o profeta Maomé e Jesus Cristo são a mesma pessoa? Eu me assustei. Que isso, homem? O que é que você está me dizendo? Isso não pode ser. E ele disse: senhora, eu estou lhe dizendo que Mohamed e Jesus Cristo são um só, são a mesma pessoa. E eu falei: não, senhor, o senhor está enganado, isso não é sério, você está equivocado, isso não é verdade. Como pode ser Jesus Cristo e Maomé um só? O homem que estava mais afastado virou-se para mim e me disse assim: mulher, nós estamos te dizendo que Mohamed é a reencarnação de Jesus Cristo. Eu caí, fiquei atônita e acordei. No dia seguinte, eu me lembrava desse sonho e chorava. Jesus, por que eu tive esse sonho? Isso é uma loucura. Por que eu? Por que eu? Por quê? E eu chorei. Durante 2 semanas eu fiquei chorando, nervosa, pensando nisso. Aí eu fui buscar ajuda com uma senhora, que é dirigente do centro espírita que eu frequento. Ela é uma pessoa assim de extrema inteligência, de uma cultura rara, uma mulher estudiosa que estudou a vida inteira, que faz traduções de livros do português para o inglês, uma mulher culta, uma mulher de 70 anos, que está na faculdade de teologia, uma mulher de 70 anos, nunca parou de estudar. Então eu tenho plena convicção que essa mulher podia me dar uma luz. Aí eu fui conversar com ela. Eu falei: Elza, aconteceu isso, eu tive esse sonho. Ela abriu a boca, show, que é isso? Eu falei: Elza, eu tenho muito medo do que o Vaticano pode fazer comigo se eu tiver que revelar esse sonho. Aí ela disse para mim: ai, Josete, eu nem sei o que te dizer, tá? Eu vou pesquisar, vou fazer umas pesquisas na internet, vou pesquisar no Brasil e depois eu venho e vou falar com você. Mas quanto ao Vaticano, você não precisa ter medo, porque o Vaticano nem tá mais com essa força toda. Eu falei: ok, Elza. Uns dias depois ela mandou um e-mail para mim. Eu falei: Jô, eu pesquisei no Brasil, pesquisei na internet, não achei nada. Não sei como eu vou fazer para te ajudar. E eu continuei nessa angústia, nesse sofrimento. Uns dias depois, eu estava no Facebook e uma reportagem me chamou a atenção. Uma Bíblia de mais de 1500 anos foi encontrada na Turquia. E essa Bíblia, eu até escrevi para mim não esquecer, essa Bíblia,
Nessa Bíblia, ela tem o livro de Barnabé, e nesse Evangelho de Barnabé tem similaridades de Jesus Cristo com o Islã. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, o meu sonho. Então é verdade, Jesus. E agora o que eu faço com essa informação? O que eu vou fazer, Senhor? E comecei a ficar mais nervosa do que eu já era antes. E escrevi, busquei, e fui, sabe, fui revirar, e fui procurar tantas coisas, inclusive nessa reportagem do Facebook, ele diz que a igreja tinha... que a igreja estava preocupada com essa Bíblia e que já havia pedido à Turquia se podia mandar para eles, para alguém da igreja analisar, não sei o quê. Aí eu falei assim, ai Jesus, eles vão pegar essa Bíblia e vão tirar isso. Esse meu sonho que está dentro da Bíblia, eles vão tirar, porque isso não interessa, eles não querem que isso apareça para ninguém. E eu comecei a olhar os artigos e não me restou mais do que acreditar no meu sonho. Se vocês vão pesquisar, coloca lá uma Bíblia encontrada com mais de 1.500 anos no Google, que vem uma porção de matérias e vídeos sobre essa Bíblia. Por que o Vaticano quer? Por que o Vaticano quer essa Bíblia? Para continuar escondendo a realidade dos fatos, a realidade da vida, a verdade da humanidade. Eles querem esconder isso não pode mais ficar escondido. Eu gostaria imensamente que um repórter do New York Times ou no whatever, não sei, de um jornal qualquer, eu gostaria de conversar com o Papa. Conversar com o Papa. Eu queria ver o que ele pensa desse meu sonho, o que ele pensa, o que ele diria, sabe? Eu não tenho dúvida. É o meu sonho e eu acredito. Se Deus deu para mim a missão de fazer essa revelação, aqui ela está feita. Eu não sei o que vai passar daqui por diante, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que as pessoas vão ver esse vídeo, vão simplesmente descartar, rir, me chamar de louca. Eu não me importo que me chamem de louca. Não me importo. Chamavam Santos Dumont de louco e hoje o avião é a nossa mais fantástica realidade, não é? Chamavam Thomas Edison de louco e ele inventou o telefone e a luz elétrica e era um louco, e todo mundo é louco. As pessoas são loucas, são tidas como loucas quando tem uma coisa a mais nelas. Então é isso. Eu peço perdão a vocês por estar dividindo essa tamanha responsabilidade. Isso é uma coisa grandiosíssima. Eu sei que isso poderá mudar muitas coisas. Inclusive eu fiz um post no Facebook que eu ia revelar esse sonho, que eu queria conversar com jornalistas e que isso mudaria, abalaria a fé cristã. Mas eu penso assim, tá? A minha fé em Jesus Cristo é inabalável. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. Jesus Cristo veio para um povo e Mohamed veio para um outro povo. Inclusive no livro de Barnabé, ele diz que Jesus Cristo, palavras de Jesus, que um outro Messias iria voltar, iria vir. Se Jesus preveu a vinda de um outro Messias, é porque Jesus sabia que ele ia voltar. Jesus tinha consciência de que ele voltaria para um outro povo. Eu espero que o mundo inteiro possa assistir esse meu vídeo, inclusive o Islã,
porque essa guerra que eles fazem contra os cristãos é uma coisa assim absurda, é uma coisa assim que eu não sei nem explicar com palavras o que eu acho desse absurdo que eles fazem contra os cristãos. Talvez essa informação chegando até eles possam entender que Jesus Cristo veio numa época e que depois voltou numa outra época, e que os dois são um só, ensinando o amor, ensinando a fraternidade, ensinando a igualdade. Eles dois não querem guerra, eles dois não querem sangue derramado. Por amor a Deus, que seres humanos são esses que queimam os outros vivos em nome de um Deus? Que isso? Isso é um absurdo imenso, meu Deus. Que coisa monstruosa. Em nome do amor a um homem, a um profeta, eles matam, queimam vivo. Que isso possa chegar até eles, que eles possam entender que cada um na sua época. Jesus Cristo veio na época necessária para o povo daquela época embrutecida, para um povo duro, rude, que acreditava no olho por olho, dente por dente, nas leis mosaicas duras, mas eram necessárias serem duras para o povo da época de Moisés. Jesus veio e ensinou o amor. E depois Mohammed veio para o povo do Islã ensinar aquele povo, e eles entenderam tudo errado. Meu Deus, isso não pode ser assim, isso não pode continuar assim. Essa revelação que eu tive em sonho, eu acredito piamente nela, porque a minha fé não é cega, a minha fé é raciocinada. Eu raciocinei 7 meses, de abril até hoje. O que foi a minha vida nesses 7 meses? Só eu sei. Dor no estômago, dor de cabeça, insônia, falta de fome. Porque é uma coisa grandiosíssima. Eu espero que isso tome proporções grandiosíssimas. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma realidade. A realidade nua e crua. Mohammed é a reencarnação de Jesus Cristo. A reencarnação é uma lei para todos os povos, não é só para um nem para outros, é para todos, acreditando ou não. Me perdoe minha família, que é toda evangélica, me perdoa. Eu acredito na reencarnação, e vocês já reencarnaram tantas vezes, meu Deus, e nós vamos voltar reencarnando, porque eu quero numa outra vida encontrar com vocês. Seria difícil demais, seria uma brutalidade imensa de Deus se Ele não me desse mais uma oportunidade perto de vocês. Me perdoem, meus irmãos de sangue, tá? Vocês me perdoem, mas eu não vim entre vocês para apenas ser mais um entre vocês. Eu vim para fazer a diferença. Eu vim para esclarecer. Quando eu estava no Brasil, uma cunhada minha veio falar para mim que ela é evangélica, estuda teologia. Ela veio dizer para mim que o Senhor tinha falado para ela que eu era uma pessoa de uma linhagem muito diferente, que eu era a única da família que ia crescer, que ia subir, e que, enfim, ela me falou tantas coisas, me exaltando, sabe, me trazendo de volta para mim a realidade que eu conheço desde que eu era uma menininha, que eu conheço as responsabilidades. Eu disse para ela: minha querida, eu conheço essa responsabilidade desde que eu era pequenininha. E essa coisa que vocês esperam, que vocês dizem que vem de mim, vai chegar. E eu quero que Deus me dê forças, e já começou. Tá? Em abril eu tive esse sonho, e essas revelações já começaram, e essa missão está só no começo. E eu peço a Deus que me dê força, me dê muita força,
Que Jesus esteja no meu coração, esteja do ladinho de mim, me dando força. Segue minha filha adiante com a sua missão, que eu vou estar pertinho de você, te ajudando. É isso que eu queria dizer para todos vocês. É isso que eu queria dizer para minha família. Que Deus me dê força. Que Deus me esclareça cada dia mais. E que eu possa ser um vaso nas mãos de Deus. Me perdoe a qualidade do vídeo. Eu não sou expert nisso. Não entendo bolhufas disso, sabe? Eu sou só alguém tentando dar certo. Obrigada. Deus os abençoe. Fiquem com Jesus. Que assim seja.